Boa noite a todos, pessoal. Todos ouvindo bem? Bacana. Então, primeiramente, aí eu gostaria de parabenizar as mulheres aí pelo Dia Internacional da Mulher, as mulheres guerreiras aí do nosso estado, e parabéns por essa data e por todo o merecimento que as mulheres têm, assim, pela luta, pela conquista, por cada dia mais estar assumindo o seu devido espaço. Então, o meu reconhecimento. Bom, e inicialmente vamos começar primeiro o clube de revista aqui da Soceron, uma satisfação. Então a gente estava com a ideia de apresentar no dia 28, que seria o Dia Nacional das Doenças Raras, né? E acabamos adiando para hoje para falar a respeito do miocárdio não compactado. Então, a doença que não tem uma prevalência muito grande, mas que tem um impacto do ponto de vista prognóstico nos pacientes que têm essa doença. Então, eu vou convidar o Dr. Cristóvão Silva, que é cardiologista pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia de São Paulo, coordenador do Serviço de Medicina Intensiva do Hospital Municipal de Paraná e membro do corpo clínico da GIPAMED e Procardio. Então, com a palavra, Dr. Cristóvão, tenha bondade. Olá, prazer. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Também estendo meus cumprimentos a todas as mulheres. É sempre bom poder compartilhar da presença e da cooperação delas. Ficou da minha parte de fazer uma revisão clínica, uma revisão literária sobre miocárdio não compactado, da literatura. Essas são as referências bibliográficas que eu colhi. Se após houver interesse de algum desses artigos e estudos clínicos citados, vai ser um prazer poder estar compartilhando. A gente pode abordar esse tema de forma muito extensa e cansativa. Eu acho que não é o nosso objetivo como clube da revista, né? Eu acho que sim de conseguir fazer uma pincelada interessante e ativar nas memórias aquilo que realmente é mais importante no nosso dia a dia desses pacientes. O miocárdio não compactado, ele, na verdade, é um fenótipo distinto de doença e que, na verdade, pode ser até mesmo, muitas vezes, uma variação do miocárdio sem necessariamente apontar para um processo patológico. Ele é caracterizado por trabéculas proeminentes do ventrículo esquerdo e recessos intratrabeculares. No passado, o miocárdio não compactado, ele também foi chamado como miocárdio esponjoso ou hipertrabeculação de ventrículo esquerdo, mas esses termos hoje em dia eles não são mais intercambiáveis. E o miocárdio não compactado ele está classificado dentro das miocardiopatias como miocardiopatia não classificada. E tendo, sim, na sua maioria das vezes, uma grande prevalência familiar e genética. Aqui está o gráfico da cardiomiopatia do ESC, e a gente observa que na última coluna, em não classificáveis, nós estamos aqui com a não compactação de ventrículo esquerdo e o seu fator familiar. Aqui a gente tem uma imagem, um eco, um apical 4 câmeras, uma imagem de ressonância e a peça anatomopatológica de um miocárdio não compactado. Sobre a prevalência, não existe uma prevalência na população geral, e nunca foi realizado ecocardiograma na população geral como ideia de rastrear a prevalência de miocárdio não compactado. Nós temos a prevalência naqueles pacientes porque, por algum motivo, alguém solicitou um ecocardiograma. Nesses pacientes, a prevalência ela também é muito variada. Ela se estima-se que seja em torno de 0,014% até 1,3%, podendo esses critérios de miocárdio não compactado ser preenchidos com mais frequência em pacientes negros e em pacientes com insuficiência cardíaca. Nos pacientes com insuficiência cardíaca, essa prevalência pode chegar até mesmo a 4%. Como é que surge esse miocárdio não compactado, né? Esse nome se dá até por causa da principal ideia ou teoria da patogênese e mecanismo da patogênese, que é a parada de compactação intrauterina. Mas existem outros mecanismos que pode surgir isso, né? A persistência anormal da camada trabecular e como uma alteração na proliferação, diferenciação e maturação das células durante a formação dessa parede ventricular intrauterina.
Porém, a gente pode observar o surgimento de miocárdio não compactado já na vida adulta. E isso se dá devido ao remodelamento desse ventrículo à resposta de condições que aumentam a carga do ventrículo esquerdo, como atletas, hipertensos, gestantes, insuficiência cardíaca, também distúrbio hematológico, como a beta-talassemia. E é importante saber que o miocárdio não compactado pode ser observado não raramente como um fenômeno transitório nos pacientes com miocardite. Né? Nós estamos aí nos últimos 2 anos aí dentro de uma pandemia e de uma doença que a gente não sabe exatamente qual que é a incidência de miocardite da Covid, ainda não tem dados totalmente seguros, mas que é uma doença de grande prevalência. Então, sabendo que esse fenômeno pode ser transitório nos pacientes de miocardite, é bom de acender uma luz, uma vez que se faça o diagnóstico, de poder imaginar ou investigar se esse paciente desenvolveu uma miocardite. O miocárdio não compactado, quando diagnosticado, se observa em vários relatórios que pelo menos de 12% a 50% dos pacientes índices tinham uma história familiar positiva para miocárdio não compactado. Então, uma vez que tem essa grande carga genética, é importante fazer a avaliação genética e a triagem familiar. A Sociedade Americana de Insuficiência Cardíaca de 2018 orienta que todos os pacientes com diagnóstico de miocárdio não compactado sejam feito um aconselhamento familiar e uma investigação genética. Essa tem que ser feita uma história clínica cuidadosa das 3 últimas gerações e pelo menos uma triagem nos parentes de primeiro grau. Essa triagem, inicialmente, pode ser realizada com eletro e ecocardiograma. A diretriz fala que uma vez que a gente faça essa triagem, observar aquele paciente que é mais claramente afetado. Então, nós temos um caso índice, mas digamos que o irmão desse caso índice seja o paciente mais claramente afetado. E esse paciente mais claramente afetado, que seja investigado o painel genético nesse paciente. Existem vários genes que podem estar involucrados no desenvolvimento de miocárdio não compactado. Os principais genes são esses citados, MYH7, MYBPC3 e o TTN, que representam quase 71% de todas as mutações. Mas o painel genético ele é composto por mais de 20 genes. E não existe uma relação entre qual o gene afetado e o prognóstico do paciente ou o grau de afecção. Isso não está esclarecido. Sobre os sintomas, eu vou citar, eu preferi estar citando aqui, essa é uma revisão sistemática de cinco estudos observacionais. Ao total foram colocados 241 pacientes, e pelo menos no UpToDate, no Brauard, ele cita esse artigo quando vai falar de sintomas. Então, os principais sintomas é a dispneia, 60%, a palpitação, 18%, dor no peito, 15%, síncope ou pré-síncope, 9%, e o AVC. Esses sintomas são decorrentes de manifestações de complicações clínicas do miocárdio não compactado. Né? Essas complicações são a insuficiência cardíaca, o tromboembolismo e as arritmias. A insuficiência cardíaca no miocárdio não compactado, ela pode ser tanto uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, como uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. O tromboembolismo é um grande ponto de interrogação, porque os critérios de seleção desses pacientes, nesses estudos, eles não são homogêneos, mas então a gente não sabe nem realmente qual que é o índice de tromboembolismo desses pacientes. Se imagina que gira em torno, segundo essa revisão, que se gira em torno de 8%. E as arritmias, que podem ser tanto ventriculares como atriais. As ventriculares ocorrem mais comumente, em torno de 33%, apresentam taquicardia ventricular não sustentada. A fibrilação atrial ocorre em torno de 10%. É interessante saber que não existe um dado sobre a associação de miocárdio não compactado com morte súbita. Então, mesmo em pacientes, em atletas com morte súbita, quando a gente vai analisar a peça anatômica, não existe uma associação com miocárdio não compactado. No diagnóstico, o doutor Marcelo e o doutor Carlos vai estar revisando o ecocardiograma e a ressonância. O eletrocardiograma, ele geralmente é anormal, mas não tem nenhum achado que sugere que o paciente tem um miocárdio não compactado. Esses pacientes podem apresentar bloqueio de ramo esquerdo, bloqueio de ramo direito, fibrilação atrial, taquicardia ventricular, mas são alterações bem inespecíficas, né? A realização do ecocardiograma, que pode ser diagnóstico, tendo dúvida no diagnóstico do ecocardiograma, a ressonância é um exame que pode ajudar muito nesse diagnóstico e oferecer algumas outras informações. E aqueles pacientes que têm contraindicação à realização de ressonância, a tomografia computadorizada também é uma ferramenta válida,
mas os critérios para eco e os critérios para ressonância, que já têm grandes pontos de interrogação, esses pontos de interrogação ainda é muito maior quando nós falamos de tomografia. É importante saber que não existe um padrão ouro para o diagnóstico, né? A sensibilidade e a especificidade dos métodos são grandes, são pequenas, são grandes as incertezas e os critérios são bem inespecíficos, particularmente em indivíduos atletas e pacientes atletas e indivíduos negros. Tem esse artigo da BMJ, que eu coloquei aqui, que eles realizaram ecocardiograma ou ressonância em um número de 1.146 atletas. E foi observado que 8,1 desses atletas preenchiam o critério para miocárdio não compactado. E observar esses atletas que preenchiam o critério por 4 anos. E nenhum desses atletas tiveram evento adverso. Então fica a grande pergunta, que esse aqui é um artigo da Nature de 2014, salvo engano, 2017, que fica a grande pergunta, que é a definição de limite para aquilo que, na verdade, entre do que é uma miocardiopatia, né, uma doença genética, e o que na verdade, é uma iatrogenia da nossa parte, um diagnóstico iatrogênico, que vai trazer para a família ansiedade, que vai onerar custo, né, e a importância de saber que pode existir um fenótipo não necessariamente patológico, associado aí, caracterizado por trabéculas proeminentes do ventrículo esquerdo e recessos intratrabeculares profundos, que não necessariamente sejam a miocardiopatia hipertrófica. Temos, então, que diferenciar condições que podem levar a essas alterações morfológicas, como cardiopatia hipertensiva, atletas, pacientes gestantes, indivíduos negros. Sobre gestantes, é interessante que até 8% das mulheres grávidas podem atender critérios para miocardiopatia hipertrófica, e essas mudanças tendem a resolver após 2 anos, né? Dentro de 2 anos após a gestação. Uma vez que o diagnóstico foi realizado, né, pelo ecocardiograma, pela ressonância, uma vez que nós realizamos naquele paciente com o fenótipo mais claro, realizamos a investigação genética, nós vamos monitorizar esse paciente, né? Um eletrocardiograma anual, um Holter anual, caso o sintoma agrava ou o paciente tenha surgimento de novos sintomas, realizar um ecocardiograma. Aí vai ficar uma pergunta naquele paciente no nosso consultório, que se ele pode ou se ele não pode realizar atividade física. Eu peguei pela American Heart e o posicionamento da Sociedade Europeia de Cardiologia, e o que nós temos é assim, para aquele paciente que tem uma função normal, que não tem tacarritmia, que não tem história prévia de síncope, esse paciente ele pode realizar atividade física competitiva. O que se sugere é que esse paciente evite atividades onde que a síncope pode levar um dano grave ou morte, ou seja, evitar montanhismo, mergulho, automobilismo, né? Isso daí deveria ser evitado nesses pacientes. Já naqueles pacientes que têm uma função sistólica prejudicada, que tem a presença de tacarritmias atriais ou ventriculares significativas, e que possa ter uma alteração no teste ergométrico, esses pacientes a gente sugere que não realize atividade física competitiva, mas que o grau de atividade física dele seja individualizado. O tratamento do miocárdio não compactado, a gente não trata a doença em si, né? A doença ela não tem cura, ela não tem um medicamento que vai alterar a sua evolução, mas nós tratamos as complicações dela. A insuficiência cardíaca vai ser tratada como toda insuficiência cardíaca, não existe uma diferença no tratamento dessa etiologia específica. E o tromboembolismo é uma doença de incertezas, na verdade, e o tromboembolismo está dentro disso. Não se há um consenso de quando anticoagular esse paciente. A gente sabe que devido a essas trabéculas proeminentes, esses pacientes têm um maior risco de tromboembolismo, mas ainda assim, ou como consenso, não existe nada que fala qual que é o grau, a relação de compactado e não compactado, quando deveríamos anticoagular. Existe uma orientação dos editores do UpToDate, e assim, foi editado existe um consenso entre esses editores, que se o paciente com uma fração de ejeção menor do que 40%, ou na presença de fibrilação atrial, mesmo com Chagas vasca que não indique anticoagulação, que esses pacientes sejam anticoagulados. E as arritmias igualmente, não existe um tratamento específico, algum medicamento específico que vai responder mais ou menos, vai ser tratado conforme a arritmia. Se é uma FA, vamos tratar conforme trata uma FA,
se é um ataque cardíaco ventricular, então tratar conforme um ataque cardíaco ventricular. Se esse paciente teve uma TB sustentada, uma morte súbita, ele vai receber uma profilaxia secundária. Não existe nenhum tratamento específico quanto a isso. E aí, agora no prognóstico, a gente volta a respeito do diagnóstico, né? Porque o prognóstico desses pacientes, o Marcelo, na sua introdução, ele falou que realmente que essa doença ela tem um acometimento na sobrevida do paciente, ela é uma doença grave, mas a grande pergunta que fica é de quando que nós estamos diagnosticando a doença e quando que nós estamos diagnosticando apenas um fenótipo alterado, que não necessariamente patológico. Porque quando é o paciente doente, esses pacientes, sim, eles podem evoluir com insuficiência cardíaca, evento trombembólico, arritmia, morte e necessidade de transplante. Mas nos pacientes que nós estamos observando apenas uma alteração fenótipa, esses pacientes tendem a evoluir de forma assintomática e sem complicação. Tem esse estudo sueco, essa publicação sueca, que é uma série de 115 pacientes, incluídos uma revisão sistemática. 77% desses pacientes eram sintomáticos. E 43 deles tinham complicações cardíacas, como IC, evento trombembólico ou arritmia ventricular sustentada. No segmento de 2,7 anos, os pacientes assintomáticos, ou seja, os outros 23%, não aconteceu nada. Porém, entre os pacientes sintomáticos, 31% desses pacientes evoluíram para morte ou necessidade de transplante. Ou seja, nos pacientes com miocárdio não compactado, com sintomas e presença de complicação cardiovascular, essa doença ela tende a ser grave. Agora, naqueles pacientes que têm apenas a apresentação de fenótipos e são assintomáticos, existe um grande ponto de interrogação do que é realmente doença e do que a gente foi um achado, um encontrado, e até onde que a gente pode estar sendo iatrogênico com o paciente e gerando apenas custo para ele e para a família. Eu tentei ser o mais breve possível e não me estender muito para não tornar cansativo. A gente ainda tem as apresentações dos critérios ecocardiográfico e da ressonância pelo Marcelo e pelo Carlos. Coloco à disposição, se em algum momento eu puder ser útil de alguma forma, e outra vez agradeço pela oportunidade. Então, estão conseguindo ver o compartilhamento? Eu estou sim, Marcelo, está ótimo. Beleza. Bom, dando sequência, então, parabéns, doutor Cristóvão, pela apresentação. Ele conseguiu resumir e sintetizar um assunto bem extenso aí em curto espaço de tempo. Com relação ao papel do ecocardiograma no diagnóstico, a importância desse clube de revista é justamente a gente relembrar essa doença que não é tão frequente. Então, a gente só vai conseguir fazer o diagnóstico quando a gente tem conhecimento da doença e procura de forma ativa. Então, a minha rotina, assim, no exame de ecocardiograma, depois do corte longitudinal, a gente passa para o corte axial e vem fazendo uma varredura, começando desde o nível da válvula mitral e vai chegando até o ápice do ventrículo esquerdo. De forma que a gente consegue evidenciar essa diferença na textura. Então, aqui a gente tem um miocárdio esponjoso, perceba a densidade do músculo, e logo abaixo um músculo mais denso. Esse caso, particularmente, aqui que a gente acompanha, um paciente assintomático que no ecocardiograma não fechou totalmente o critério, então eu laudei como ventrículo esquerdo hipertrabeculado, e na ressonância fechou o critério para ventrículo esquerdo não compactado. Então, na sequência, a gente coloca o collar para evidenciar que existe fluxo entre as trabéculas. Então, faz parte do critério diagnóstico, então, evidenciar as trabéculas e o fluxo, né? Então, o primeiro critério
foi publicado em 1990, o critério da Califórnia, por Tim e colaboradores. Então, eles utilizaram a razão do miocárdio compactado, ou seja, essa parte mais densa, dividido pela espessura total do miocárdio. Então, quando tinha uma relação menor do que 0,5 medidas no final da diástole, fechava o critério para não compactação. Mas como um estudo pequeno, envolvendo apenas 8 casos, então a gente acaba não utilizando muito esse critério. E um dos critérios mais utilizados seria o critério de N colaboradores de 2001, os critérios de Zurique. E aqui, na realidade, então, a gente divide o músculo não compactado, então o músculo mais esponjoso, dividido pelo compactado. Então, uma relação acima de 2:1 no final da sístole. Então, veja a diferença, que aqui a gente mede no final da sístole, desde que também não se encontre outras anomalias cardíacas. Então, um paciente que tem alguma outra cardiopatia congênita, a gente não dá diagnóstico de miocardiopatia não compactada, e sim uma expressão da doença, né? E também a presença do Doppler colorido entre os recessos. Então, esse trabalho aqui envolveu 34 casos. E o último critério da cardiomiopatia não compactada seria o critério de Stolberg, de 2002, os critérios de Viena, né? Então, a gente tem 5 pontos que precisam ser levados em consideração. Então, mais de 3 trabéculas salientes no ventrículo esquerdo distal ao músculo papilar, visível em um plano de imagem de 4 câmeras, presença de fluxo, né, nas trabéculas, as trabéculas com a mesma ecogenicidade do miocárdio e também com movimentos das trabéculas sincronizados com a contração ventricular. Associado, então, àquela mesma relação que a gente comentou no critério anterior, do músculo não compactado sobre compactado maior do que 2, maior ou igual a 2 no final da sístole. Então, foi um trabalho envolvendo 62 participantes. Bom, aqui, então, eu coloquei um caso de ventrículo esquerdo não compactado. Então, a gente observa os movimentos sincronizados das trabéculas com a contração muscular, presença de fluxo, né, nas trabéculas. No corte apical, presença de 3 ou mais trabéculas distal ao músculo papilar, e aquela relação clássica, né, acima de maior ou igual a 2 no final da sístole. Bom, com relação aos critérios do eco, basicamente é isso que a gente expôs. E agora eu vou convidar, então, a doutora Manuela para apresentar um caso clínico de ventrículo esquerdo não compactado. Então, a doutora Manuela é cardiologista e ecocardiografista do Centro de Diagnóstico de Vilhena. Tenha a bondade, Manuela. Eu estou trazendo para vocês aqui um relato de caso que foi apresentado no Congresso da DIC de 2019, tá certo? Esse caso que eu estou trazendo para vocês é a forma isolada. Como o Marcelo e o doutor Cristóvão já falou anteriormente, é uma doença rara e uma doença relativamente nova. O primeiro caso de miocardiopatia não compactada, da forma isolada, foi em 1990. Antes, ela sempre vinha associada com outras comorbidades, principalmente na parte congênita, da parte pediátrica. Então, esse caso, ela é a forma isolada do ventrículo esquerdo. Então, é um paciente do sexo masculino, de 57 anos, pardo, com a queixa principal de espineia aos esforços. De histórico, ele tinha uma hipertensão e um DPOC. Deu entrada no ambulatório, ele já veio no ambulatório com todos esses exames. O eletro, ele fazia eletro desde 2016, nada digno de nota. Teve um eco prévio de outro estado, não foi aqui do nosso estado de Rondônia, com a cinesia dos segmentos médio e basal da parede inferior. Um teste ergométrico positivo para isquemia, com dor típica. Foi, portanto, encaminhado para o CAT, e o CAT não foi feito ventriculografia, coronárias normais. E aí, depois desses exames, ele veio comigo para o ambulatório, e depois a gente já encaminhou ele para o eco. Então, fração de ejeção dele era limítrofe, fração de ejeção normal, regurgitações mitral e aórtica discretas. Veja quantas trabéculas ele tinha, né? A partir de 3 a gente já faz diagnóstico, então ele tem inúmeras trabéculas miocárdicas proeminentes, com recessos profundos. Eu já vou passar lá, só a apresentação do pôster que foi apresentado lá no congresso, lá, então, da forma isolada. A apresentação foi em forma de pôster. Aqui eu já falei para vocês dos exames que eles vieram, do eco, do teste, do CAT.
sem coronariopatia. Aqui já foi, então, a partir daqui já foram os exames feitos com a gente em 2018. E aqui são as lesões, dá para ver aí, né, Marcelo? Tá ótimo. Uhum. Inúmeras trabeculações miocárdicas proeminentes, recessos profundos. Aqui a gente colocando o collar Doppler, a gente percebe ver o collar dentro desses recessos. Então aqui vamos para a imagem aqui. Eu não tenho o eixo curto, essa imagem do eixo curto eu não tenho, porque era lá no congresso, então em forma de post foi colocado apenas essas aqui, que dá para a gente ver os recessos, as trabéculazinhas. Foi feito o strain dele, ele tem essa região inferior acometida, mas assim, principalmente a parte lateral também, e pegando a região do ápice, que são as mais acometidas, né? Parte lateral, média e apical, podendo pegar também inferior. Então, aqui ele foi para a ressonância. Na ressonância, então, confirmou o diagnóstico com aumento da trabeculação miocárdica, com razão de compactação de 3:2. Aqui, mais uma imagem da ressonância, trabeculação miocárdica na região da parede lateral, nos segmentos médio e apical do VE, de acordo com o eco também, os dois exames, né, bateram para o diagnóstico, e ele não, a função sistólica global dele de segmentar era preservada, ausência de realce tardio, viabilidade preservada, e foi iniciado, então, o tratamento e fechou o diagnóstico, então, para miocardiopatia não compactada, forma isolada. Pronto, só isso, Marcelo. Desculpa aí. Maravilha, Manuela. Muito bom. Pode pausar. É isso que eu estou fazendo agora, peraí. Ótimo. E para dar sequência, então, nós vamos convidar o Dr. Carlos Borelli, que é doutorando em Medicina, Tecnologia e Intervenção em Cardiologia pela Universidade de São Paulo, especialista em cardiologia, ressonância magnética, tomografia computadorizada, cardiovascular pelo Instituto Dante Spazanese de Cardiologia e especialista em medicina nuclear pela Universidade de São Paulo. Ele é médico cardiologista e médico nuclear, responsável pelos setores de medicina nuclear, da cardionuclear e PET-CT em Porto Velho e imagem cardiovascular na clínica Alphaclin em Porto Velho. Tenha bondade, Borelli. Vocês conseguem ver o compartilhamento bem? Tá ótimo. Então tá já. Eu agradeço a Socerão na figura do Marcelo pelo convite, né? E aproveito para estender os parabéns pelo Dia Internacional das Mulheres na figura da Manuela, que acabou de apresentar o caso clínico. Então eu vou falar um pouquinho sobre o papel da imagem cardiovascular no caso que a ressonância em especial no miocárdio não compactado. Então, só para lembrar que é importante depois, quando for analisar as imagens, a sequência embriológica, né, da compactação do miocárdio, da base para o ápice, do epicárdio para o endocárdio, por isso que a gente acaba tendo com mais frequência, né, como o ápice é o último a compactar, uma frequência maior de não compactação nessa região, até porque ele costuma ser mais fino mesmo em relação às outras paredes do ventrículo esquerdo. Aqui é um exemplo só pela ressonância, né, principalmente parede lateral, ápice são as mais acometidas, o septo geralmente é mais raro e mais poupado, até por isso, quando você tem o acometimento septal por miocárdio não compactado, a gente costuma correlacionar com a forma isolada, né? Então, como eu estava falando, né, a não compactação é mais presente nos segmentos apicais e vai diminuindo em frequência por conta da própria embriologia da compactação do miocárdio. Os segmentos anteriores são os mais prevalentes e a gente vai reduzindo a prevalência de não compactação no sentido horário, né, quando a gente está falando a visão no eixo curto, né? A visão apical pelo eco. Aqui o Cristóvão já falou bem, já deixou bem claro, né, os critérios, né, os problemas e as questões genéticas, então vou pular para não me estender. Em caso de suspeito, mesmo a triagem, né, em pacientes que tenham histórico familiar, o ecocardiograma é o primeiro exame, é o exame que geralmente define e na maior parte dos casos já resolve o que precisa no sentido de diagnóstico, né. Mas e a ressonância, né? Quando a gente pede uma ressonância, como a Manuela acabou de mostrar no caso, qual é a utilidade da ressonância, o que ela agrega de informação para esse paciente em termos de diagnóstico e prognóstico. Então, a ressonância ela ajuda a confirmar o diagnóstico de não compactação, se houver alguma dúvida, né? E ela também, por ter uma visão não só do próprio coração, mas do tórax, de uma maneira geral, ajuda a descartar outra anormalidade cardíaca ou não presente que possa causar não compactação. E ela consegue também ver bem, principalmente o ápice e parede lateral, que nem sempre são facilmente vistos pelo eco, dependendo, lógico, da janela do paciente, do tipo de paciente.
Agora, entrando propriamente nos critérios da ressonância pré-diagnóstico, a gente vai ver que, assim como no ecocardiograma a gente tem vários critérios, e quando a gente tem vários critérios, é sinal que nenhum deles é ideal, né? Então, o primeiro critério que foi sugerido foi o de Petersen. Ele é mais ou menos parecido no sentido de ser muito sensível e pouco específico, como o Marcelo falou do primeiro critério que ele falou, ecocardiográfico. Então, o primeiro estudo do Petersen foi com 7 pacientes com não compactado, e ele colocou ainda para avaliar junto voluntários saudáveis, atletas, pacientes hipertróficos, dilatados, com estenose aórtica, hipertensos, e nesse grupo ele percebeu que se ele colocasse uma relação, né, da espessura da parede do miocárdio não compactado pelo compactado acima de 2,3 na diástole, uma diferença do critério do eco que é visto na sístole máxima. Na ressonância a gente trabalha geralmente com a diástole máxima para critério de não compactação. Nesse estudo dele, ele viu uma sensibilidade muito boa, de 86%, com uma especificidade excelente, de 99%, o que obviamente se mostrou falho. Se a gente pega, até como o próprio Cristóvão tinha comentado, até em gestantes, em atletas, uma revisão dos pacientes do estudo MESA, viu que se a gente utilizasse o critério de Petersen para avaliar acima de 2,3 como critério diagnóstico, 43% dos pacientes do estudo que não tinham sequer hipertensão, nenhuma doença cardíaca, eles seriam considerados com algum segmento não compactado do miocárdio. Então, a gente mostra que esse critério é muito sensível, é um critério bom para você fazer uma triagem, um screening, mas ele não é um critério muito bom, é um critério pouco específico para a gente fechar diagnóstico. Então, o que a gente faz é exatamente o que o eco faz também pela ressonância, a gente faz a mesma coisa, a gente mede a parte compactada, a parte não compactada e faz uma relação entre os dois nesse critério de Petersen, né? Aqui mostrado ali, mostrando, né, numa visão de 2 câmeras, e aqui mostrando uma visão de eixo curto, né, a mesma coisa, ó. A parte não compactada pela parte compactada, e fazemos a relação. Se for acima de 2,3, sugere um miocárdio não compactado. E a gente pode fazer isso no eixo curto, no 4 câmeras, em qualquer eixo de visualização. Então, como aquele critério não foi suficiente, acabaram, com o tempo, desenvolvendo um critério mais volumétrico, avaliando a massa do ventrículo. Então, o critério de Jacquet é o que a gente acaba usando mais hoje. A gente calcula a massa não trabeculada, né, não compactada, e vê quantos % da massa total do ventrículo esquerdo essa massa trabeculada não compactada representa. Se ela for acima de 20% da massa total do ventrículo esquerdo, você tem uma sensibilidade perto de 94%, uma especificidade também nessa faixa para o diagnóstico de não compactado. Então, o que a gente faz, comparando aqui, né, o critério de Petersen, sua relação das espessuras, aqui a gente faz realmente uma medição da massa do volume do ventrículo esquerdo não compactado mais compactado, e aqui só da parte compactada, e depois fazemos uma relação de porcentagem para ver se essa massa aqui não compactada representa mais de 20% da massa total do ventrículo esquerdo. Um outro critério um pouco mais refinado, que acaba sendo mais específico para o diagnóstico, se essa for a intenção, é o critério de Grotov, que faz a mesma coisa que a gente acabou de ver no critério de Jacquet, acha a massa, mas quando essa massa ela representa mais de 25% da massa do ventrículo esquerdo, a gente faz uma indexação pela superfície corpórea, e se essa indexação disser que o miocárdio não compactado, né, ele tem acima de 15 gramas por metro quadrado de superfície corpórea, ele é altamente sensível e específico para o diagnóstico, né? Bom, enfim, tem tantos critérios, e como o próprio Cristóvão já comentou na apresentação dele, a realidade é que no segmento a longo prazo, nesse estudo que eu estou comentando agora, de 7 anos, não foi observada nenhuma diferença estatística significativa em termos de desfecho, né, de MACE, né, cardiovascular forte, né, independente do critério que você vai usar, né. O importante é que o paciente que tenha não compactação, o diagnóstico seja feito, e nesse sentido não há grande diferença, né, entre os critérios que você vai usar. Então, a gente tem 3 critérios que eu comentei pela ressonância, tem mais 2 que eu não comentei, e tem até um critério pela tomografia, que pode ser usada também para diagnóstico de não compactação do miocárdio, embora menos utilizada, até por conta da radiação ionizante para o seu uso, né? Mas então, a ressonância ela melhora a estratificação de risco de alguma forma? A resposta é sim, por isso que a gente acaba sempre solicitando a ressonância quando, pela clínica, história familiar, né, e pelo ecocardiograma, faz-se a suspeita ou a confirmação de miocárdio não compactado. Então, a gente vai ver nesse estudo do International Journal of Cardiology
que a ressonância agrega algum valor de duas formas. Ainda falando de anatomia, ela visualiza melhor o VD do que o eco, então a não compactação do miocárdio pode ocorrer isolada no VE, pode ser biventricular, ou pode acontecer só no VD também. Ela consegue quantificar de maneira melhor toda a extensão do ventrículo e fazer uma quantificação mais acurada. E como a gente estava conversando, como a gente consegue ver não só o coração, mas todas as estruturas torácicas, ajuda às vezes no diagnóstico de alguma patologia extracardíaca que possa colaborar para a não compactação do miocárdio. Aqui é só um exemplo da literatura desse artigo, mostrando o indivíduo 1 é o pai, com miocárdio não compactado, o indivíduo 2 a mãe, com coração normal, e a gente tem os dois filhos, o filho 1 e o filho 2, com miocárdio não compactado, é uma herança autossômica dominante, né? E a gente percebe só que como a penetração do gene ela é variável, o filho número 1 tem uma massa de miocárdio não compactado menor do que o filho número 2. Isso faz diferença? A gente precisa de alguma coisa além da anatomia, como o Marcelo estava falando, e o Cristóvão também falou, para ver o prognóstico desse paciente, para saber se esse paciente, independente do nível de não compactação, tem pior ou melhor desfecho, maior prognóstico e pior desfecho no futuro. Então a ressonância ajuda na avaliação da caracterização tecidual, que a gente faz basicamente de duas maneiras, né? Com o realce tardio tradicional e com o uso dos mapas não paramétricos, né? Porque no final das contas é o realce tardio, que na verdade é a fibrose, que acaba representando o substrato para as arritmias que são potencialmente letais nesse indivíduo, e é o realce também, por conta da fibrose, seja por substituição no realce tardio ou nos mapas paramétricos pela fibrose mais intersticial, que vão contribuir para que esse paciente depois acabe evoluindo também com disfunção ventricular, e essa disfunção ventricular também é um fator de mau prognóstico. Nesse estudo que eu estou comentando, 574 pacientes foram seguidos para avaliação de MACE, e os fatores que foram relacionados a pior prognóstico não foi o grau, a espessura de não compactação ou o volume de não compactação, foi basicamente o realce tardio, presença ou ausência dele, e disfunção ventricular. Então a gente vê aqui alguns exemplos da literatura, né? A parede septal, um realce tardio bem grosseiro e evidente, a mesma coisa aqui na parede anteroseptal, anterior, você vê que o realce pode ser mesocárdico, epicárdico, quase pericárdico, quase colando no pericárdio, um realce mesoepicárdico. A mesma coisa aqui, um realce bem grosseiro e heterogêneo na parede septal, a mesma coisa aqui na parede inferoseptal e um pouquinho da inferior aqui. Então é um realce que pode aparecer de diversas formas e que a presença de realce, independente da extensão, está associada com pior prognóstico. Mas é lógico que não só a presença, mas a extensão. Quanto maior, pior é o prognóstico, maior é a incidência de MACE ao longo do acompanhamento futuro. Então, para terminar, só para deixar como mensagem, o exame inicial e é o exame que tem que ser feito em todos os pacientes é o ecocardiograma. A ressonância ajuda a refinar um pouquinho essa questão anatômica, mas o principal incremento que a ressonância vai ter nesse tipo de paciente é a avaliação tecidual para avaliação de prognóstico, né? A gente saber que aquele doente vai ter pior desfecho ou não. Porque justamente a massa não compactada ela não é um preditor independente de MACE, né? Então, basicamente, o que vai piorar e aumentar o risco do doente é a disfunção de VE e presença ou não de realce tardio de fibrose, né? Obrigado. Muito bom, parabéns aí pela apresentação, Borelli. E agora vamos abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta já para aproveitar os nossos especialistas aí no assunto. Interessante esse último trabalho que você colocou, Borelli, da questão do prognóstico. É uma coisa que a gente pode utilizar até no que o Cristóvão falou, né? Dar um diagnóstico de não compactado e o paciente às vezes fica com aquela apreensão pelo diagnóstico e tudo, e se a gente vê que não tem os critérios de maior risco, dá até para dar uma tranquilizada no paciente, né? Com fração de ejeção preservada, né? Com ausência de realce tardio. Eu acho que o ponto é esse, né? Que o Cristóvão até levantou a bola na apresentação dele, né? A gente vai acabar fazendo muito diagnóstico, digamos assim, de doente com não compactação, mas nem sempre esses doentes vão ter um desfecho semelhante, né? E o que os estudos têm visto hoje em dia é que o grau de não compactação ou o volume, a massa de miocárdio não compactado não tem muita relevância nesse sentido de desfecho, né? E como o Cristóvão bem mostrou, em gestantes, em pacientes atletas, em pacientes mesmo voluntários saudáveis, a gente vai ter algum grau de não compactação, e o próprio estudo MESA que eu mostrei
quase metade dos pacientes tinham algum grau de compactação se você fosse usar um critério ou outro do eco ou da ressonância, né? Então, acho que nesse sentido, a ressonância ajuda a estratificar melhor esse grupo de pacientes, e eu acho que hoje é o principal papel dela, porque o eco, os critérios anatômicos, resolve praticamente 100% de qualquer informação que seja necessária. Eu acho que a ressonância entra em todo paciente justamente com esse intuito, né, de refinar a estratificação, com realce, mapas paramétricos e confirmando, né, a disfunção ventricular. A Gislaine fez uma pergunta, os critérios da ressonância, é que quando a gente fala em ressonância e eco, são diferentes os estudos, porque os estudos de ressonância, por ele ter uma variação interdependente menor, o N não precisa ser tão grande para atingir uma relevância maior. Então, você tem estudos de ressonância, às vezes, com 200, 300 pacientes, que você vai ter, por conta dessa variação interobservador menor, o mesmo impacto e a mesma segurança de um estudo, às vezes, com eco, com milhares de pacientes, né? Mas, tirando o primeiro estudo de ressonância que eu comentei até, que era um N pequeno do Petersen, né? Os outros estudos, todos de ressonância, são com um grande número de pacientes, né? E eu imagino que é a mesma coisa no eco, né? Grande número a gente diz, né? Uma patologia que é rara, né? A gente não vai ter milhões de pessoas, né, dentro do estudo, mas eu imagino que no eco também seja assim. Manuela? Oi, Manuela? Estou aqui. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Boa noite. Deixa eu perguntar. Esse teu paciente do caso, você disse que ele estava com fração de ejeção limítrofe, não é isso? Isso. Quando ele te procurou, ele tinha algum sintoma? Dispneia. Dispneia aos esforços apenas. Aos esforços. E o Holter dele? O que tem no Holter desse paciente? Eu pedi o Holter, sendo que o paciente não voltou e não fez. Esse paciente ele foi comigo uma vez, em 2018, depois que fez o diagnóstico, ele não voltou mais. E não fez nenhum Holter. O eletro dele era normal, não tinha arritmia, não tinha FA, não tinha nada no eletro normal. E o Holter eu não sei porque ele não fez. Tá bom. Ele não voltou mais, você não está acompanhando esse paciente? Não, ele foi apenas uma única vez em 2018. E daí eu perdi o segmento porque ele não voltou mais. Ah, tá bom. Obrigada. Eu queria saber se... Na época você deixou ele com antiagregação, você lembra? Ou anticoagulação? O que eu vi, o que tem assim na literatura é o que já foi falado, quando acho que foi o doutor Cristóvão que falou, que assim, fração de ejeção menor que 40% usa anticoagulação. E nesse caso, sem anticoagulação, a literatura, mesmo sem sintoma, pode-se colocar um AS. O anticoagulante, não. Antiagregante. Ok, tá. Perfeito. Obrigada. Nada. Parabéns. Muito boas as aulas de ambos. Aliás, dos 4, né? Parabéns. Obrigada. Eu vou responder a pergunta do Mark, que fez aqui no chat. Ele perguntou, para quem não leu o chat, que se o paciente que já tem algum grau mais avançado de IC dificulta a confirmação da não compactação na ressonância. O que acontece, só que pode dificultar, né, é que quanto mais dilatado o ventrículo, maior vai ser a hipertrabeculação de qualquer forma para qualquer método, né? Então, você vai ter mais miocárdio trabeculado por conta da dilatação do ventrículo esquerdo, né? Aí o que a gente pode ficar, às vezes, vendido, não na avaliação. Na avaliação é tranquilo de fazer, mas depois o clínico, quando receber o paciente, é saber se esse doente é um não compactado ou se ele é um dilatado que está só hipertrabeculado, né? E aí vai muito de história clínica, de história familiar, é uma doença com herança autossômica dominante, né? Então, de certa forma, não é difícil mapear a família para saber quem é o caso índice, né? É importante saber que no Brasil a gente tem a disponibilidade do teste genético, né? Sim. Então, havendo essa dúvida, não é barato. Eu até, por curiosidade, liguei no Fleury hoje para perguntar quanto é que tá. Tá R$ 1.900 a coleta em qualquer local do Brasil. Então, pede para eles mandam o kit para a SUAB, com a orientação, o paciente colhe, posta no Correios, demora em torno de 30 dias, na maioria dos pacientes com miocárdio não compactado, a gente consegue encontrar o gene.
Então, havendo essa dúvida, havendo alguma coisa, poderia ser realizado o estudo genético, o painel genético. Maravilha. Nós estamos com o tempo já quase no limite. Eu vou pedir para cada um fazer, então, um encerramento. Podemos começar com o Cristóvão. Mensagens finais, Cristóvão? Bem, outra vez eu agradeço o convite. Fico muito feliz em poder compartilhar essa apresentação com vocês e aprender com vocês. Outra vez fica a minha homenagem e minhas palavras de apoio às mulheres que estão aqui. E se de alguma forma puder ser útil no futuro, você vai ser sempre um prazer. Borelli, algum comentário? Não, só respondendo a Gislaine rapidinho, como a doença é herança autossômica dominante, acho que é essencial fazer rastreamento familiar e depois planejamento familiar, também orientação quanto à questão da prole, né? Acho que isso é essencial em qualquer doença genética, né? Queria agradecer o convite, sempre bom estar entre amigos, estava comentando antes da apresentação começar, a gente às vezes está mais próximo do que em outros momentos por conta de estar em cidades mais próximas, mas acaba se vendo menos por conta da pandemia e do trabalho do dia a dia, né? Então é sempre bom participar e estar presente. E eu estou aguardando o Cristóvão para jantar dia 9. Maravilha. Aí vamos deixar a Manuela, então, finalizar, já que é o dia dela, então. Eu gostaria de parabenizar a Soceron e agradecer o convite. E parabéns, Marcelo. Você está dando uma cara nova, né, para a Soceron, inclusive nas redes sociais, tá certo? E parabéns para as mulheres. E, mais uma vez, desculpa aí pelo que aconteceu aí na apresentação. Obrigada. Beleza, pessoal? Um abraço a todos, boa noite e até a próxima, aí, se Deus quiser.